Aumentando a autoestima com um sorriso é o tema de hoje. Nós vamos conversar com o diretor da clínica Castelo Branco Odontologia, Alexandre de Amaral. E eu vou dizer para você, trabalhar o sorriso é fundamental e nós estamos num país onde o cuidado bucal realmente pode favorecer o seu negócio, a sua empresa, fazendo com que tudo isso se eleve, elevando ainda mais não somente a sua capacidade de fechar negócios, mas de conquistar pessoas. Então, bora sorrir agora no nosso Business and Connections. Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business in Connections agora no portal IG, também no IG Play, no canal do YouTube do IG, além dos nossos tradicionais. Nós temos o Sidney Botelho numa playlist Podcast Business in Connections, o próprio podcast Business in Connections. Você está a partir de hoje curtindo, aproveitando e recebendo a maior quantidade de informações. E para mim, Sidney Botelho, você que está me conhecendo agora, é um privilégio trazer totalmente a conexão com grandes empresários e também com empresas que fazem a diferença para as pessoas. Quero já saudar o nosso entrevistado de hoje, ele que é diretor da clínica Castelo Branco Odontologia, Alexandre de Amaral. Que honra, meu garoto, você aqui, 60 anos, tá parecendo o Brad Pitt, George Clooney. Na verdade, eu fico no formal, conseguindo fazer, ficando um pouquinho mais jovem. Não, muito legal, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado. Já abrindo esse sorriso maravilhoso que é o tema de hoje, É isso aí. aumentando a autoestima através de um sorriso. E como que é para vocês saberem que trabalhar um sorriso de alguém pode gerar negócios, muitas conexões na vida? O sorriso é o cartão de visita, né? Onde você entra, você abre o sorriso, você mostra a empatia com a pessoa. Então é importantíssimo você estar com os dentes, com o sorriso em ordem. Então, assim, é importantíssimo a parte de saúde bucal, né? E é isso daí. Antes de continuar, deixa eu falar, agradecer os nossos apoiadores e, sem dúvida nenhuma, os nossos apoiadores, agora são bastante, olha, são muitos. Primeiramente, a nossa Voice Training Escola de Oratória, o nosso patrocinador master, a Voice Training conosco já há 36 episódios. Também temos a parceria da Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos do Brasil. Temos a Doco Technology, do nosso amigo Douglas Barreto, onde você quer um CRM eficaz, a Doco Technology tem para você. Chegando conosco, a agência Sou Digital. Todas as marcas do Grupo Sidney Botelho são gerenciadas, administradas pela agência Sou Digital, da Bárbara Fiuza. Também Unielas Marcas e Patentes. Aqui é tudo registrado. Você tem que registrar a sua marca para que você possa, sim, demonstrar para as pessoas que você está pensando na evolução e, com isso, a Unielas Marcas e Patentes faz a diferença para você. E a Toye Treinamentos, que também eleva a autoestima, mas através da performance da sua equipe. Então, são os nossos apoiadores e agora aqui conosco no IG. Bem, Alexandre, vamos conversar. Você é um especialista, um administrador e, obviamente, com um trabalho tão especial da sua esposa, vocês hoje obtêm 2 sedes da clínica Castelo Branco. Sim. Como que é trabalhar um segmento que eu posso dizer que nos dias atuais o cuidado pessoal está em alta? E vocês estão no extremo da cidade, mas nós vamos falar muito sobre isso. Mas como que foi construir esta empresa tão sólida como a Clínica Castelo Branco? Bem, eu venho, na verdade, da área da engenharia. Olha eu só. trabalhava 16 Mas todo anos. engenheiro se torna administrador ao longo do tempo. Não, é assim, na verdade, eu fiz 2 anos de engenharia, me formei em administração de empresa e
Trabalhei 16 anos de engenharia com a parte de amortecedores de viaduto. Então a gente trabalhava com obras grandes, com Andrade Gutierrez, todas essas empresas grandes de grande porte. E em 2016 eu saí, porque a empresa foi vendida. E eu conheci a Cristiane, a minha esposa, que é a dentista, na verdade, né? No shopping Nara Franco, na academia Companhia Atlética, onde comecei a trabalhar com ela, fazendo toda a parte administrativa, fazendo planilhas, né? Fazendo planilha de custos, custos de broca, custos de guardanapo, custo geral do consultório, hora clínica, e viramos parceiros. Estamos já há 10 anos juntos. Parceiros até da vida, né? Com Se certeza. você for olhar Sim, bem. sim. Nós casamos até, inclusive, na igreja, né? Na Igreja Batista, lá de Alphaville, nós casamos lá na igreja. Ah, muito legal. Então, trazendo um pouquinho esse lado, né? Então, você criou juntamente com a sua esposa uma estrutura. E vocês começaram no Itaim Paulista, Isso. periferia da Zona Leste de São Paulo. Posso dizer assim que é bem no extremo da Sim, Zona sim. Leste e é a população até carente, vamos dizer assim, em Com alguns certeza. casos. Sim. Mas no centro onde você está, ali na Silvia Telles, se eu não me engano, Na Silva Teles. Silvia Telles, Na sempre, Silva Teles, isso sempre mesmo. confundo com a Silvia Romero ali no centro do Tatuapé, Tatuapé. Tatuapé. Quando alguém fala para mim, como eu rodo muito. Entendi. E hoje, como que foi você vindo, obviamente, dessa parte da engenharia, começar um consultório numa região onde talvez o investimento para o tratamento não seria tão alto quanto vocês esperavam? Entendi. Na verdade, assim, ela já estava já há 20 anos Sim, lá no Itaim Paulista. Eu estou com ela há 10 anos, né? sim. Ela já estava toda estruturada com toda uma carteira de clientes. E eu comecei a fazer um trabalho com ela de custos e toda a parte de hora clínica, né? E o ano passado surgiu a oportunidade de nós virmos para cá, porque começamos a frequentar a Igreja Batista. E uma amiga da minha esposa, ela tinha esse consultório lá em Alphaville e nos colocou uma proposta de nós comprarmos todos os equipamentos Ai, que bom. lá no 18 do Forte, né, lá na Magic Life. E aí, quando nós começamos tudo, né? E aí compramos o equipamento e alugamos a sala. Nós estamos dentro de uma clínica de estética facial e corporal e tem a nossa sala de odontologia. Então, hoje vocês estão nos extremos, lá na ponta da Zona Leste e agora lá no Alphaville. Como trabalhar públicos diferentes? De segunda, quarta e sexta, nós vamos para o Itaim Paulista e de terça e quinta vamos para Alphaville. Os valores com relação a tratamentos, nós conseguimos mexer com margem e tudo, né? Sabemos que o Alphaville tem um ticket maior, né? Lá no Itaim Paulista também tem um ticket bom, porque por mais que as pessoas elas são mais humildes, é muito bom lá, porque você percebe que as pessoas pagam direitinho, então assim, então a margem não fica tão longe quanto a margem de Alphaville. E eu que faço toda essa parte, né? Não, legal, mas como que é trabalhar a parte de prospecção? Porque são públicos diferentes, posso dizer assim que muitas vezes até a forma de abordagem de cada um é diferente. Como que é para você como um administrador? Porque o operacional fica para a doutora. E como que é para vocês administrarem tudo isso? A clínica lá do Itaim Paulista, nós estamos dentro de uma clínica também onde tem várias especialidades, ginecologista, tem o pediatra, e dentro dessa clínica, às vezes eu desço na recepção da clínica e eu estudo uma matéria, por exemplo, a bactéria que dá cárie. Eu estudo essa informação e faço palestra lá embaixo. Então, é uma das maneiras de captar paciente. Na rua, eu sempre trabalho em vendas, né? Então, assim, eu sou muito cara de pau, eu vou atrás, eu apresento, eu faço toda a parte comercial da odontologia. Não, isso é importante. Deixa eu só falar aqui da Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos é uma empresa que produz os maiores eventos de São Paulo, está em todos os lugares, com certeza com diversos profissionais qualificados, os maiores profissionais que fazem congressos, feiras e também exposições, onde no último sábado esteve juntamente com a sua equipe de cerimonial apoiando no evento realizado no Expo Barra Funda.
também eventos sociais, no caso, 2 casamentos, com a equipe de assessoria. Então, a informação que eu passo para você que é treinador, você que é palestrante, quer produzir o seu evento, a Toye Produções e Eventos tem a equipe certa para você. Desde a chegada do espectador, com a chegada justamente do todo a equipe que vai palestrar, treinar, esse tipo de apoio a Toye Produções e Eventos oferece para você. Então, está aí o Instagram aqui no nosso GC da Toye Produções e Eventos para você acioná-la e ter assim à disposição toda essa equipe para produzir e realizar o seu evento. Alexandre, Pois não. trazendo um pouquinho mais, veja, a sua linha de prospecção, essa questão sua de realmente entender o público, essa mesma estratégia que você utiliza de descer lá, fazer a palestra, atraindo o público, funciona no Alphaville? Funciona. Funciona e nós temos toda a parte também de Instagram, nós temos nossa página do Instagram, temos nossa página no Facebook. Tínhamos um site, mas infelizmente o site foi hackeado, nós decidimos não fazer mais site. Então a gente consegue captar e lá dentro mesmo, como é uma clínica de estética facial e corporal, então todos os pacientes que entram para fazer algum outros tratamentos, eu abordo e eu faço, de repente a pessoa está precisando de fazer uma profilaxia, que são a limpeza nos dentes, então eu abordo as pessoas e viram os pacientes também. Como que você vê o setor da odontologia hoje? Vejo muitos cirurgiões dentistas, muitos dentistas como um todo, indo para o tratamento de harmonização, essa parte mais estético. Como que você e a doutora Cris estão avaliando todo esse processo? Na verdade, assim, o que eu penso, né? A odontologia, ela ocupou um espaço grande do cirurgião plástico. Sim. A Cristiane não faz essa parte. Ela não mexe com a parte de botox, de ácido hialurônico. Ela é dentista raiz, então assim, o caso dela, assim, aliás, a parte que ela mais atua é na ortodontia, na estética dental, com parte de lente de contato, Sim. cirurgias normais, né? E na parte nós somos também credenciados ao Invisalign, que é que legal. aquele aparelho ortodôntico invisível, né? Que o tratamento é muito mais rápido do que com o bracket, aqueles brackets que são convencionais, né? Mas como que vocês conversam nessa questão de ampliação sobre a questão facial mesmo? Existe essa conversa? Ela vai se manter? Como que é a expansão de vocês? Ficarão só no Itaim, Alphaville? Nós pretendemos ficar nos dois. Como nós somos praticamente vindo mais para Alphaville, então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir para o Itaim Paulista 2 vezes por semana, juntar todos os pacientes em 2 vezes por semana e o restante atendermos em Alphaville. Ah, muito legal. E é muito interessante porque você vê praticamente um trabalho, técnico que obviamente se multiplica em várias regiões. Hoje, entendendo que existem concorrentes, né? Hoje nós temos diversas redes, como o que vocês hoje é uma rede, né? Em duas localidades é uma rede. Vocês, nesse processo de expansão do negócio, vocês pensam em ter franquias, uma ampliação maior ou ficar nesse lado mais sólido, mais intimista? Já pretendemos fazer franquia, já estão até pesquisando há um tempo atrás de fazermos franquia. Pesquisamos também a parte de convênio, mas o convênio para nós não vale a pena, porque como nós somos a particular já há mais de 20 anos, né? E no convênio, eles nos pagam muito pouco na parte de uma restauração, paga-se muito pouco. Então, não paga nem um pedacinho da resina que você coloca no dente do paciente. Então, assim, mas nós pretendemos chegarmos em franquia. Mas, por enquanto, ainda, como nós começamos em Alphaville faz um ano apenas, né? Nós pretendemos mais para frente, estaremos mudando para Alphaville. Até acho que a semana que vem nós estamos vendo apartamento em Alphaville. Analisando até mesmo essa questão, né, Alexandre, você é um engenheiro de formação, ou Eu sou administrador de empresa. administrador, Sim, mas sim. foi para engenharia. Você também Fiz 2 anos de engenharia, mas aí fugiu, viu que era muito exato, né? Vou para administração, né? Mas você trabalhou muito tempo com essa parte da engenharia como um todo. Como que você vê hoje a cabeça do empreendedor?
Eu acho que ele tem que atirar para todos os lados, né? No sentido, assim, de absorção de conhecimentos, né? Ele tem que estar sempre atento às adversidades, atento ao mercado, por exemplo, na minha área mesmo, odontológica, o que está assim, hoje a gente vê, por exemplo, no congresso, nós fomos até lá, 30% é área odontológica na parte de dentista, Sim. 70% é a parte de harmonização facial. Então, assim, você percebe que está numa ascensão à harmonização. Mas como a Cristiane ela é implantodontista, que também é uma área muito forte, então ela está focando muito na parte de implanto. Mas analisando o mercado, você como administrador, deixando até um pouquinho de lado a Castelo Branco, que você vai responder daqui a pouquinho, que eu já vou falar de outro apoiador, eu quero que você já me responda como que é essa vida de empreendedor, porque você vem numa construção e agora mudou de setor e tem que empreender e é totalmente um plano de negócios especializado, focado à área da Sim, saúde, onde, só segura um pouquinho, tá deixa eu bom. falar aqui da Toye Treinamentos. A Toye Treinamentos realmente é a empresa que leva os treinamentos para você, fortalecendo ainda mais a alta performance do seu time. E eu posso dizer para você que com a metodologia Agir para Vencer, que trabalham 5 pilares: atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para as pessoas alcançarem os resultados, com certeza a Toye Treinamentos vai mudar a capacidade de fazer com que a sua equipe tenha uma integração entre todas as áreas, principalmente em call centers, onde existe totalmente um processo de execução de um processo, onde as regras são passadas pelos líderes que vêm da hierarquia, mas muitas vezes falta ali aquele acompanhamento, e desse acompanhamento justamente são as ações que toda essa cadeia hierárquica precisa ter, mas na verdade tudo isso é feito através de um diagnóstico dos especialistas da Toye Treinamentos. Então evite o turnover, leve a Toye Treinamentos para a sua empresa. Então, o empreendedorismo, como que você vê ele como um todo? Se você hoje fosse começar um negócio do zero, deixando até mesmo de lado a clínica, como que você vê o empreendedorismo hoje no Brasil? Eu acho que assim, a pessoa tem que estar muito bem preparada, né? Ela tem que, sim, buscar informações. Eu adoro desafios, né? Então, assim, coisas novas para mim eu adoro. Então, assim, você tem que estar sempre muito bem preparado, muito bem calçado com relação a- ao estudo, né? Você tem que estudar bastante, você tem que obter bastante conhecimento para você tocar, porque tem muita gente que de repente começa uma empresa e ela não tem uma estrutura para você. Por isso que muitas empresas acabam quebrando, né? Então a gente tem que realmente estar preparado para você empreender. E hoje, criar um plano de negócios é a base de tudo, né? Sim, e eu fiz um curso, né, o ano passado, da Empretec, no Sebrae. Foi Sim. um curso intenso, de uma semana. Então, assim, você consegue aumentar a tua visão 360 graus, né, para você conseguir... Trabalhar CCFs, né? Isso daí Sim, é muito legal. Fiz sim, também sim. o Empretec, algo. Você É, fez Empretec também? fiz Fez? Empretec, fiz na pandemia, aliás, está completando 5 anos de Cara, que pandemia legal. aí, algo que praticamente mudou muito a forma das pessoas fazerem negócios. E ainda, voltando, né, tem muito essa questão, né? Eu conheço muitos dentistas. Como que você vê essas redes, essas empresas de convênios, as operadoras? Você acha que isso não ajuda no networking para um jovem dentista que está colocando o consultório dele aqui em ação, em execução? Ajuda, mas como ele está começando e ele não tem experiência na odontológica, ele está começando a fazer trabalhos como pequenas restaurações, alguns se formam ortodontistas, mas como ele está começando, ele tem que realmente pegar uns convênios para ele conseguir dar andamento no processo dele. Porque depois que você já vira um profissional, é como a gente comparar, por exemplo, um médico que acabou de se formar ou pegar um cirurgião plástico como já renomado. Um cirurgião plástico que acabou de se formar, ele vai cobrar tipo uma prótese X. O que é renomado vai cobrar X mais Y. Então, assim, quando você cria um nome no mercado, quando você cria uma referência no mercado, você consegue ter uma margem de contribuição melhor. Mas é uma forma até mesmo de gerar networking, né? Porque Sim, quando você tem
uma empresa direcionando para você, facilita até na questão do seu marketing, essa distribuição justamente entre as pessoas que o procuram. Porque eu mesmo eu tenho meu dentista há 35 anos. Fica fidedigno, né? Com Não, certeza não muda mais. e é ele, justamente a esposa, e às vezes eu não quero ser atendido pela esposa, quero ser atendido pelo meu dentista. E Entendi. como gerar essa fidelidade? Eu acho que tudo um tratamento que você faz, a empatia. Na verdade, assim, eu vejo pela minha esposa, porque às vezes eu fico até virando um auxiliar dela, principalmente quando tem cirurgia. Eu fico lá todo paramentado, pego o sugadorzinho de cirurgia, fico fazendo, principalmente quando tem cirurgia de siso, né? Que é uma complexidade meio... uma complexidade complexa. Uma complexidade mesmo para fazer essa cirurgia. Então eu fico fazendo todo esse auxílio para ela. E eu vejo que realmente é complexo, é complexo. Essa parte de... Na verdade, assim, eu me perdi um pouquinho na resposta. Pergunta outra vez o que você me... Não, deu para entender, porque é justamente essa forma de fazer com que o negócio se amplie, né? Mostrando para as pessoas que realmente, mesmo tendo convênio, a lucratividade não é a mesma. Isso. Aí esse é o empreendedorismo de verdade. Deixa eu falar com você de casa aqui. Muitas vezes empreender é você estar atento a todas as opções, todas as possibilidades de fazer com que você ou ganhe de uma forma ou ganhe de outra. Porque o que eu quero dizer aqui nessa questão? Muitas pessoas não entendem o significado da divulgação da sua empresa, porque quando você tem uma operadora, no caso de uma operadora de saúde odontológica, ela está te mandando o cliente. Obviamente, ali você tem que entender que essa captação feita pela operadora não te traga um lucro naquela questão, mas a prática vai fazer com que a fidelização daquele cliente vai ser eterna, porque a partir do momento que você fizer um bom trabalho. E o que eu vejo muitas vezes, por causa das despesas serem mais altas e o lucro ser tão pequeno, vejo muitos especialistas das áreas da saúde que não entendem o significado de que muitas vezes aquele cliente só chegou até ali devido, obviamente, àquela pessoa ter um convênio. E, obviamente, você tem que ter produtos a mais para que você possa oferecer para aquela pessoa. Veja, tem tantas possibilidades na odontologia, a inclusão de um aparelho, ou um implante dentário, ou simplesmente você fazer a harmonização, que é um dos temas que muitas vezes o dentista, mesmo alguns não querendo fazer, fazem, outros já aproveitam. Mas trazendo um pouquinho para cá, hoje, a escalabilidade. Deixa eu só fazer um complemento do que você está falando a respeito de convênio. Assim, a visão da Cris e minha visão também, é melhor você pegar 5 pacientes pagando 10 mil um tratamento do que você pegar 50 pacientes pagando R$1.000. E isso é o convênio, porque o retorno para o dentista é muito baixo. Então, às vezes, não paga nem a hora clínica do dentista. Mas o que eu estou comentando em relação a isso, cada um tem a mesma coisa. Você quer um cardiologista, você vai no top. Mas se você é alguém que está começando, sim, você está começando, você não tem tantos clientes. Então, a matemática é simples. Claro. É simples. Se eu não tenho cliente, eu tenho que ou investir numa mídia ou me conveniar em outro lugar. Sim, com certeza. Então, para que o cliente chegue até ali, justamente, uma operadora de saúde vai te ajudar a trazer aquele cliente, porque aquele cliente não chegaria para você. Entendi. No entanto, que a Cristiane começou na Sorridentes. Então, aí que está o segredo do empreendedor, também. Porque muitas vezes as pessoas têm que entender que o negócio, se você já é uma autoridade no setor, compreendo, você pode cobrar o preço que você quiser. Entendi. Então, mas se você não é uma autoridade no setor, não tem cliente, você não está ali dispensando clientes, você precisa ter ou pelo menos o seu investimento, que é o consultório, a cadeira, claro, as brocas, todo aquele material sendo pago. Como que vai ser pago?
obviamente se conveniando. Com Eu certeza. trago isso muitas vezes, até trazendo, eu vejo muitas pessoas criticarem os motoristas, as operadoras, as empresas como o iFood, como o Uber, como o daqui. Cara, a partir do momento que você se prontifica a fazer um trabalho e falando para você motorista de aplicativo, você entregador, será que o cliente chegaria até você se não fosse essas ferramentas, esses aplicativos? Não chegaria, Com porque qual é o certeza. seu trabalho de marketing em relação a isso? Você gasta muito mais fazendo marketing. E ali você pode ter clientes. Eu conheço muitos entregadores que vieram do iFood e hoje tem uma carteira de entregas de documentos fantástica. Ele trabalha, ele criou a própria empresa. Entendi. Aí que é o segredo de você É empreender e você empreender. Sim. entender o que é o negócio, o que é uma conexão. Deixa eu falar para você aqui agora sobre a nova patrocinadora aqui do nosso podcast, falar da agência Sou Digital. Isso mesmo, tudo que você vê nas mídias digitais do Sidney Botelho, da Voice Training, da Toye Produções e Eventos, da Toye Treinamentos e também do podcast Business in Connections é feito pela equipe técnica da agência Sou Digital. Uma agência que é completa, raiz, posso dizer para você, oriunda de uma grande especialista, a CEO, Bárbara Fiuza. Então, é isso, tá aqui a agência Sou Digi. Você quer ser digital, você quer mudar a sua mentalidade, quer atrair cliente, vai para a agência Sou Digital, tá aqui o Instagram. Trazendo um pouquinho mais, Alexandre, e a escalabilidade? Como que é escalar com uma profissional só? Como que um administrador pode fazer isso? Você falou em escala de horários? Não, escala, trabalho. Vocês só vão ficar com a doutora Cris e se um dia a doutora Cris Hum, machucar a mão, a empresa faliu? entendi. Não, nós tínhamos uma equipe de dentistas Sim, que trabalhavam conosco, porém tivemos alguns trabalhos com relação aos dentistas, porque com relação ao trabalho deles, com relação a horários. Então, assim, tivemos uma dentista lá que nos abandonou. Então, assim, alguns problemas que foram. Porque, assim, quando você pega uma que está se formando, o que aconteceu? Ela acaba pegando os nossos pacientes, montou um consultório em outro lugar, puxou todos os pacientes para o consultório dela. Tivemos uma auxiliar também que estava nos roubando. Assim, então, é difícil você. Aí, o que nós fizemos? Hoje, somos nós três. Eu, a doutora Cristiane, e mais uma que está se formando em odontologia, que ela faz toda a parte de mídia, que é a futura doutora Carol. E por isso que nós acabamos ficando só nós três, mas nós pretendemos colocar outros dentistas, principalmente lá no Itaim, e alugar o Itaim também. Quando nós formos para Alphaville, nós pretendemos também alugar as salas, porque nós temos 2 salas de dentistas lá no Itaim Paulista. deixa eu falar com o amigo de casa aqui. A escalabilidade, isso mesmo, você escalar o seu negócio. Muitas vezes é importante para que você possa entender a sua capacidade de gerar negócio sem você estar presente no negócio. Essa é a verdade. Se você tem esta possibilidade, aí é o segredo de tudo, porque muitas pessoas pensam que somente o dono do negócio é a estrela maior. Você tem que fazer com que o seu cliente entenda que o seu negócio não é único. Porque você pode ser o especialista principal, mas quem realmente vai operacionar tudo isso daí, muitas vezes pode ser feito uma atividade menor por uma outra pessoa, gerando o quê? Tempo e qualidade de vida. Este é o segredo maior para você que quer empreender. Então, você empresário que é solo, começa a pensar em algo que você não precisa estar 100%, então você nunca vai tirar férias. É verdade. Tem tudo Isso isso. acontece, mas nós pegamos, por exemplo, algum período que é baixo, por exemplo, período de férias, julho, Sim. é onde nós pegamos pelo menos uma semana para a gente viajar. Então, no ano passado nós fomos para Buenos Aires, de navio, ficamos uma semana tranquilos viajando. Não, isso é muito importante. Vamos falar aqui rapidinho da Docu Technology, do nosso amigo Douglas Barreto. Obrigado ao Douglas pelo carinho, obrigado mesmo. A Docu Technology é aquela empresa que tem o CRM ideal para o seu negócio.
tudo você tem que armazenar. Você pode estar perdendo clientes e, ao mesmo tempo, perdendo clientes porque você não está conseguindo gestionar o seu ambiente, o seu banco de dados. Quantas vezes você já ligou para o seu cliente hoje? Como que está o follow-up daquela proposta que você mandou? Fora os CRMs, tem outras aplicações que facilitam ainda mais a produtividade da sua equipe. Então, a Doco Technology tem todas as estruturas sistêmicas para você. Então, não perca tempo. Faça com que a sua empresa seja automatizada, onde com a automatização você consegue gerar mais tempo, você consegue gerar mais negócios, facilitando ainda mais a operação de todos os colaboradores, funcionários e também você, empresário. Valeu, a Doco Technology, sempre apoiando o nosso Business in Connections. Alexandre, trazendo um pouquinho mais do dia a dia, como que é trabalhar com a esposa? Boa pergunta essa. Às vezes acontecem alguns problemas com relação a mal-humorada, aquela parte que toda mulher tem uma vez por mês, né? Mas a gente consegue administrar um pouquinho. Assim, como nossas salas são distantes, eu fico numa sala distante onde ela fica nas cadeiras, né? Mas a gente consegue administrar. Às vezes acontece alguma divergência de informações, principalmente na parte finanças, algumas coisinhas, né, que eu quero investir em alguma coisa, ela não quer e tal, mas a gente entra num acordo. Mas esse é o caso do marido e mulher, né? Sim. Na parte comercial, às vezes, entre alguns atritos. Não, legal, isso é importante. E essa questão, vamos trazer um pouquinho algo que o empresário nunca trabalha, a questão de ter o tempo para ele. Como que é essa divisão de tempo, sendo que a agenda dela é bem trabalhada, minuto a minuto, hora por hora, por causa dos atendimentos. Como que é feito esse processo? Mas o que você está dizendo com Ou relação a questão do lazer de vocês, lazer? como que é a divisão de tudo isso? Nós conseguimos assim, ter assim, um bom lazer. Vamos à academia, como a gente mora no Tatuapé, sempre estamos caminhando no Serete. A gente consegue ter um período de lazer. Assim, não dá para ficar completamente 100% focado no consultório. no Então a gente trabalho. consegue, às vezes, por exemplo, não tem paciente de segunda, então a gente fica, descansa, vai para academia. Então assim, a gente consegue ter um relax. Hoje, um dentista consegue fazer quantos atendimentos por dia? Uns 4, 5 atendimentos por dia. Sim. Dependendo qual grau de dificuldade, de repente, no tratamento. Se for tipo um implante, uma coisa assim. Apesar que um implante hoje é rápido. Se o cliente for fazer um protocolo, que o protocolo é como se fosse uma dentadura fixada nos implantes, né? Sim. É superior e inferior. Aí você pode colocar umas 4, 5 horas de cirurgia. Cirurgia, né? Cirurgia, porque é bem complexo. Entra uma broquinha maior, uma menorzinha, uma maiorzinha, até chegar no diâmetro certinho para você colocar o implante. Então parece é até engraçado que às vezes eu vejo o trabalho, né? Parece uma máquina, né? Porque é uma furadeira que entra, uma parafusadeira, na verdade. Né? É muito interessante, né, que as pessoas, quando vê um tratamento, o maquinário que é utilizado é sensacional. E a primeira vez que eu fui, quase que eu caí no chão, né? É porque eu estava junto com ela aqui, ela cortando a gengiva, abrindo, planeando o osso, então realmente é punk o negócio, mas é muito bom. Não, Hoje já estou mais acostumado já. Não, maravilha, maravilha. Deixa eu falar para você da Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes. A Voice Training é aquela empresa que trabalha a comunicação para que você não perca a sua essência, isso mesmo. Então você pretende ter uma comunicação assertiva, fazer apresentações, você representar a sua empresa em congressos ou debater sobre um tema no seu setor de atuação. Você, executivo, você tem que se preparar, isso mesmo. Então não perca a oportunidade de fazer uma mentoria individual comigo, Sidney Botelho, onde você vai conseguir trabalhar todos os pontos para que você consiga subir ao palco. Ah, Sidney, eu quero palestrar e comercializar minhas palestras. Também tem o plano que faz você se tornar um palestrante e você vender as suas palestras. Além do mais, Sidney, eu também quero produzir os meus eventos. Sim,
com um treinamento que faz com que você se torne um treinador, um palestrante que vai comercializar esse conhecimento, como os grandes mentores, como você vê por aí, você também tem esta possibilidade. QR Code na tela para que você possa agendar a sua sessão experimental e falar comigo, Sidney Botelho, e toda a minha equipe, a equipe da Voice Training Escola de Oratória. E, aliás, a próxima turma de oratória está chegando, então não perca tempo. Mais informações nos nossos podcasts do Business and Connections. Ale, vejo hoje que o empresário em si, ele tem muitas ideias. E como que é desenvolver inovações em um setor que praticamente ele é sólido, né? Para você ter uma inovação, você tem que ficar muito atento no mercado. Como que é trazer inovação no seu setor? Eu acho que assim, o Congresso, né? O Congresso ele nos dá muita essa parte de esse respaldo, né? Nós tivemos um Congresso esse ano que nós não fomos, nós fomos no ano passado. E o Congresso ele nos traz novidades. Por exemplo, nós temos hoje lá uma câmera intraoral que você põe na boca do paciente e ele enxerga 60 vezes maior os dentes dele. Então você consegue detectar uma cárie no início, uma infecção na gengiva e o scanner, né? Que o scanner é sensacional. Então você escaneia toda a boca do paciente. Quando a gente vai fazer o Invisalign, e esse Invisalign, o scanner, ele vai direto, envia direto para o Invisalign, o Invisalign faz todo o que precisa fazer na boca do paciente e ele manda para a gente tudo em 3D, o antes e o depois, como vai ficar a boca do paciente. Ah, que legal. Então, todo esse processo, ele é digitalizado hoje. Essa automação facilita o trabalho Sim, do deixa eu te explicar. ortodontista. O paciente vai na cadeira, é feita uma análise da boca do paciente, tem mordida cruzada, o apinhamento, que é um dentinho em cima do outro. Aí a Cristiane faz todo o estudo, manda para a Invisalign, que fica em Porto Rico, Porto Feliz? Não, é fora do Brasil. Bom, é nos Estados Unidos. Manda para lá, eles analisam o que precisa ser feito e mandam em 3D. Aí a Cristiane analisa o antes e o depois. Precisa fazer uma observação aqui. Ela manda de novo para lá e aí eles acertam direitinho. Aí vem o paciente, aprova, envia para a produção dos aparelhos. O paciente vem de novo para a cadeira. Aí ela entrega, 50 alinhadores, 50 pares. Ela vai entregando 5 cada um. Tem que trocar de 7 a 10 dias cada aparelho, né? Para ir fazendo a movimentação. Então é sensacional. É uma tecnologia. Deixa eu falar com você de casa aqui. Inovar é algo que todos precisam fazer. Mas como inovar? Vou dar uma dica para você muito fácil. Preste atenção em todos os comentários do seu cliente. Muitas vezes, nas entrelinhas, o seu cliente está dando ali uma ideia para você. E quando você tem essa ideia, você tem que colocar no papel através do seu conhecimento. Mas muitas vezes, quando o cliente faz uma sugestão, o cliente traz algo novo para você, você tem que entender se o mercado já não está trabalhando esta ideia. E, ao mesmo tempo, você pode aprimorar através de pesquisas, de investigações e até mesmo criar aquele molde, fazer totalmente uma modelagem para entregar para o seu cliente, caso seja algum produto. Se seja um serviço, você pode criar alternativas para deixar ainda mais rápido totalmente o serviço que você está oferecendo para o seu cliente e assim você vai agradá-lo. Então, uma forma de você inovar é estar sempre com o ouvido atento para que as pessoas possam perceber que você realmente está interessado pelo cliente. Alexandre, hoje, como você vê a inteligência artificial na odontologia? Uma ótima ferramenta. Às vezes você quer gerar um texto, um copyright, né, que a gente chama de texto, um texto chamando os pacientes, você consegue. Às vezes você está com a cabeça um pouco, não vazia, né? Mas assim, ele te dá um monte de ferramenta, um monte de mensagens importantes para você pulverizar no mercado, né? Não, você consegue focar diretamente no paciente, é muito legal. Sim. E na odontologia, a inteligência artificial pode ajudar ou não, tirando ao marketing? É uma mão na roda. E como que vocês estão utilizando hoje lá
clínica? No próprio Instagram, a gente faz algum texto no Instagram. Quem mais faz isso daí é a menina lá, é a Carol, que Sim. tá fazendo odontologia também. Ah, que E ela legal. fica o dia inteiro lá. Além de auxiliando alguma coisa a Cristiane, né? Ela fica o dia inteiro lá pesquisando algumas palavras na inteligência artificial, postando no Facebook, fazendo toda a parte de impulsionamentos no Instagram. Então ela faz toda essa parte pra gente. Isso é né? muito bom. Deixa eu falar da Unielas Marcas e Patentes, a nossa nova apoiadora também. Unielas aqui presente. A Unielas realmente é uma empresa que há mais de 15 anos já está revolucionando e fazendo com que as empresas fiquem seguras. Isso mesmo. Você ter segurança na sua marca é você ter garantia de que o seu negócio não vai ser ali destruído ao longo do tempo. E a Unielas Marcas e Patentes tem as maiores especialistas. Chegou aqui para fazer a diferença, trazer justamente para você a possibilidade de você que está lançando o negócio ou você tem ali uma patente ou algo que você inovou, você tem que registrar. Sem registro, você pode perder a sua marca. Então, Unielas Marcas e Patentes aqui com o Instagram na tela para que você possa realmente entender a importância da sua marca, porque a sua marca é o seu patrimônio. Caminhando para o final aqui, Ale, hoje, como que você vê a economia brasileira em relação à parte da saúde? Você acha que a economia como um todo, ela pode ter uma melhoria para facilitar as pessoas utilizarem um serviço como a odontologia? Porque muitas vezes o que a pessoa mais corta quando ela está passando uma necessidade é o cuidado pessoal. Essa é uma boa pergunta, mas assim, muitos veem como a odontologia como o último caso, quando o cara está com aquela dor de dente que ela vai procurar um dentista. Ao invés que preconiza-se de 6 em 6 meses se você visitar o dentista, para fazer uma profilaxia, para saber se tem alguma cárie, para fazer toda a parte de avaliação, o que necessita. Preconiza-se de 6 em 6 meses. E as pessoas hoje, elas deixam o dente. Nós temos alguns pacientes lá que moram na Alphaville e só vai quando realmente está com uma cárie, está com dor no dente, aí procura o dentista. Mas não faz fugiu a palavra. Um serviço preventivo. Preventiva, não faz uma prevenção, não faz. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, sem dúvida nenhuma, enriqueceu muito o nosso Business and Connections. Espero que a clínica Castelo Branco tenha uma prosperidade, que vocês possam manter sempre o sorriso no rosto das pessoas. Assim será. E assim, nós vamos encerrando o nosso Business and Connections de hoje. Sem dúvida nenhuma, trazendo para você as conexões com grandes empresas como a do Alexandre e conectando com você, para você gerar negócio. Eu, Sidney Botelho, vou ficando por aqui. Você pode compartilhar, você pode realmente interagir e deixar o seu comentário. É isso daí, Business in Connections, eu ia falar Business Podcast, não, mas é o podcast Business in Connections para você. Até o próximo, valeu, gente!